Oi, pessoal. Deu um probleminha na nossa gravação e eu vou fazer o vídeo um e o vídeo 2, né, sobre o artigo do professor Ricardo Santos Davi sobre sintaxe e concordância verbal, o estudo que ele fez em sala de aula com alunos do ensino médio e do ensino fundamental, e nós paramos na parte que tem uma citação de uma linguística chamada Angélica Furtado da Cunha, onde ela fala sobre o cuidado que nós devemos ter com a língua como ela é falada, as variações linguísticas, então, de um de uma região para outra. Aqui mesmo no Brasil nós temos muitas variações linguísticas, então as pessoas falam de várias formas, né, nós temos essa língua portuguesa que é rica em neologismos, nós temos uma língua portuguesa que existem várias formas como as pessoas se pronunciam as palavras, sotaques. Eu tenho meu sotaque nordestino, né, então vocês devem achar o meu barato. E aí dizem que a gente fala cantando, e aí cada um tem o seu jeito de falar. E eu estava dizendo que quando a gente observa, quando a gente tem o ouvido absoluto para falar sobre, para ouvir, aliás, as pessoas, ouvido absoluto na música, e quando a gente tem esse ouvido que se comporta de uma forma atenciosa, cuidadosa para com o outro, a gente começa a perceber como as pessoas pronunciam as palavras e como elas concordam, né, o sujeito com o verbo. É difícil a gente encontrar pessoas que se expressem bem, que falem corretamente. Infelizmente, nós não temos esse cuidado no Brasil de nos preocuparmos em escrever textos e falarmos corretamente. Nós, eh, nós falamos como se a língua portuguesa não merecesse um cuidado todo especial da nossa parte. E isso prejudica e muito, né, os nossos jovens e as nossas crianças, porque os jovens e as crianças, como eu sempre digo nos meus textos, eles imitam os adultos. Então, a partir do momento que os adultos falam algo errado, pronunciam uma palavra errada, fazem uma concordância errada, então os jovens e as crianças também vão falar errado. Então, era isso que eu queria falar nessa frase aqui da professora Angélica. Então, nesses termos, reconhecemos a importância de se estudar a língua a partir de situações reais, levando-se em consideração o contexto, os propósitos discursivo-pragmáticos e a competência linguística do falante. Neste sentido, compreendemos que a língua apresenta uma estrutura variável, dependente, manifestada de acordo com as regularidades construídas nas situações comunicativas. Logo, o professor de língua portuguesa precisa trabalhar com um amplo leque de usos da língua, se distanciando de conceitos prescritivos, aulas e atividades mecanicistas com supervalorização de memorização de regras, já que essa postura metodológica acaba dificultando ao aluno tornar-se um usuário mais competente da sua língua materna, né? Então, que o professor ele possa fazer uso da língua portuguesa, como eu já disse no início, de uma forma motivadora, de uma forma lúdica, onde os alunos tenham vontade, se engajem, eles entrem no texto, eles queiram verdadeiramente aprender a gramática, mas de uma forma bem cuidadosa, né, e para isso, precisamos motivá-los com textos que tragam o que tragam a vivência, a forma como eles vivem, né, o que eles vivem lá fora dos muros da escola,
que a gente possa trazer para dentro da escola o dia a dia dos nossos alunos, o que eles gostam, textos assim, textos que mostrem para eles o que eles gostariam de ler, né, e não, eh, memorização de regras, supervalorização de regras, regras expostas numa lousa, soltas, nada disso vai fazer com que o nosso aluno se sinta incentivado e motivado a estudar gramática e produzir textos com uma sintaxe muito boa, com a sintaxe correta. É por isso que nesse estudo do professor Ricardo Santos Davi, os alunos se saíram bastante, eh, com dificuldades, né, apresentaram dificuldades na concordância verbal quando o sujeito estava longe do verbo. Então, que vocês possam fazer das suas aulas, não essas atividades mecanicistas, como diz aqui, o professor, mas uma atividade dinâmica. Essa seria a palavra-chave, uma atividade dinâmica que se movimente com o mundo, que seja um devir, segundo dizia o filósofo Heráclito, né, que nós não entremos no rio, eh, nós não entramos no rio numa uma única vez. Todas as vezes que nós no mesmo rio, mas todas as vezes que nós entramos no rio, as águas são diferentes, é outro rio. Então que nós possamos também fazer das nossas aulas, todas as aulas seja uma nova didática, uma nova metodologia, um novo texto, uma nova forma de ensinar, uma nova motivação, uma nova expectativa da nossa parte, principalmente, porque nós criamos expectativa somente no nosso aluno, mas e a expectativa nossa, a nossa, a de passar o ensino da língua portuguesa, o ensino da gramática, essa língua portuguesa que os alunos acham tão difícil, né? Nós temos nos exames que são feitos, né, a nível nacional e regional, os alunos se saem tão mal na língua portuguesa e na matemática. Então, são duas disciplinas que nós precisamos nos dedicar, né, fazer esse movimento dinâmico, esse devir, esse movimento de Heráclito, né? Movimentar o ensino da gramática, movimentar e transformar, porque nada acontece, tudo se repete, tudo está em constante movimento, certo? Então era isso que eu queria trazer para vocês. Aí eu trago também outro item que o professor Ricardo Santos Davi fala, que é a concordância verbal efetivada em textos escritos de alunos do ensino fundamental e médio, uma análise funcionalista. Aí ele diz que os alunos do nono ano tiveram contato durante todo o ensino fundamental com a norma padrão, trabalharam com as regras da gramática normativa e, ao chegarem à série final, já devem utilizar os conhecimentos gramaticais nas produções textuais. Já os alunos da série final do ensino médio chegam a essa fase de estudo com uma carga de produção textual e conhecimentos normativos ampliados. Tendem a se dedicarem mais aos estudos dos aspectos gramaticais e à escrita com vistas ao Enem. Nesse período, intensificam as produções textuais e o aluno apresenta um cuidado maior em suas construções, fazendo uso da língua dita padrão. Eu costumo falar com os meus alunos no WhatsApp e eles abreviam as palavras. Muitas pessoas, né, têm abreviado as palavras, não têm usado pontuação. E eu, quando falo no WhatsApp com os meus alunos, eu me preocupo muito de eh, falar corretamente, usar pontuação, né, da norma culta, da língua padrão, usar as palavras corretamente, porque a todo instante nós estamos aprendendo. E aquela fala que eu estou fazendo com o meu aluno, ele vai aprender, ele vai observar em um certo momento o quanto eu me preocupo quando eu estou falando com ele em falar corretamente. Então, você, professor, professora, evite abreviar as palavras,
E sempre que estiver escrevendo para alguém no WhatsApp, eh, escreva correto, com a norma culta, se preocupe com isso. Se preocupe em passar a língua portuguesa como ela deve ser, né, com essa boniteza que ela tem, essa lindeza que é a nossa língua portuguesa, que nós infelizmente muitas vezes pecamos e acabamos atraindo, né, buscando aprender outros idiomas, quando na verdade sequer conseguimos aprender a nossa língua. Então, que nós possamos ensinar os nossos alunos a amarem a nossa língua, para que eles possam aprender a produzir textos maravilhosos, aprender a gramática, aprender a escrever, e aí sim, só depois de tudo isso, partir para um outro idioma, né. Ou então aprender um outro idioma junto com a língua portuguesa, que também é possível. Então, o professor Ricardo, ele diz que no corpus dessa pesquisa, né, desse artigo, várias construções foram observadas, nas quais o aluno, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, não realizou a concordância entre verbo e sujeito, o que nos possibilita entender a existência de motivações pragmáticas e cognitivas na regularidade desse tipo de estrutura. Aí ele traz, eu vou dar 2 exemplos de frases que os alunos criaram, né, e com concordância verbal errada, né, de forma errada. Eu vou ler aqui 2 frases de alunos. A primeira diz assim: as pessoas têm todo o direito de viver a sua vida do jeito que quer ou deseja, né. E a segunda frase é: a solução para esse problema, as empresas para diminuir os gases poluentes podiam colocar filtros nas chaminés das indústrias para que filtrasse o CO2. E vou trazer mais um exemplo para vocês verem como os alunos se enganam nas suas escritas. Na sociedade brasileira, interferem na vida das pessoas que possuem orientação sexual diferente, que foge do tradicional. Então, vocês viram 3 exemplos, né, de textos que foram criados por alunos, e tem outros no artigo, mas vocês viram o quanto a concordância verbal veio errada, né, porque eles não compreenderam, não perceberam o sujeito com o verbo, né. Então, diante destas análises, sentimos a necessidade cada vez maior de o professor de língua portuguesa trabalhar de forma organizada as peculiaridades da interface fala versus escrita. Se queremos que o aluno fale e escreva, ampliando a competência sociocomunicativa, devemos privilegiar a noção de adequação ao gênero e à modalidade, reconhecer os diferentes usos que a língua possibilita e trabalhar as interferências pragmáticas, relacionando a questão da norma culta, uma vez que o que deve estar em foco não é a correção das formas linguísticas, mas sua adequação às concordâncias verbal em textos de aluno do ensino fundamental e ensino médio, nos evidencia a necessidade de as estruturas gramaticais serem avaliadas no discurso, no processo de interação e não somente de forma separada, estudando regra por regra, buscando produzir textos em conformidade com as regras da gramática tradicional. Notamos que este tipo de estudo não impede a dinamicidade da língua, não inibe o aluno a fazer suas escolhas e produzir estruturas que fogem ao padrão, mas que estabelecem um rico processo de comunicação. Então, o aluno que sabe gramáticas, que sabe fazer a
o uso da gramática no seu texto, ele consegue produzir uma boa redação e criar um processo de comunicação, eh, entre ele e o seu receptor, que vai, com certeza, chegar a sua mensagem e vai ser processada e vai ser compreendida de forma correta. Porque muitas vezes nós escrevemos textos de uma forma tão tão errada, né, colocamos vírgula onde não deveria, escrevemos as palavras, a ortografia de outra maneira, as pessoas, não se preocupam mais em consultar o dicionário, mesmo o dicionário eletrônico, o dicionário da internet, tem bons dicionários na internet, mas as pessoas não se preocupam em pesquisar como se escrevem as palavras, o conceito das palavras, acham que uma palavra é chique e vão lá e usam aquela palavra. Então, nós precisamos manter o cuidado. Escrever é uma arte que todos nós podemos aprender. E é uma arte que é preciso ser trabalhada todos os dias. Então, o professor Ricardo fala, parece-nos que um dos grandes problemas apresentados na escola é conseguir trabalhar a língua em funcionamento, analisando as construções reais. Esse tipo de ensino se efetiva por meio das práticas discursivas de atividades que envolvam as três competências da língua, quer sejam falar, ler e escrever, todas em uso e cada uma sendo interpretada de acordo com o contexto discursivo. Eu já falei aqui de falar, ler e escrever. Para o professor que desenvolve um trabalho com a língua, a linguagem de forma mecânica, fica difícil analisar as produções textuais dos alunos, tendo em vista as circunstâncias e os contextos específicos de uso. Somente o trabalho metalinguístico, concebido a partir da língua como um processo homogêneo e variável, voltado unicamente para a modalidade culta para a língua dos escritores, não atenderá não atenderá às necessidades sociodiscursivas do aluno. Como podemos justificar tantas dificuldades dos falantes no âmbito da língua portuguesa? Será que o estudo da gramática tradicional não amplia as dúvidas dos alunos, uma vez que não contempla a maleabilidade da língua? O estudo da norma pode ser explorado, até mesmo para podermos criticá-las, porém defendemos o princípio de que fenômenos como variação e mudança linguística devem ser considerados no momento de se fazer uma análise sintática que vai além dos limites da sentença. Verificamos, com base nas discussões encadeadas neste artigo, que cada sentença tem uma organização própria, que varia e atende a motivações discursivas, cognitivas. Então, para fechar este vídeo, o artigo, né, que defende a gramática, que defende o estudo da gramática em sala de aula, que ela seja estudada tendo como referência os parâmetros da cognição, comunicação, interação social e pragmática. E partimos da perspectiva gramatical de natureza interativa emergente, o que vem ao encontro dos princípios da linguística funcional, centrada no uso que concebe a língua e a gramática em função do seu uso. Enfatizamos a importância de um olhar funcionalista, dinâmico e sociopragmático para o trabalho com a gramática, tendo em vista que o funcionalismo se consubstancia a partir da observação da estrutura gramatical das línguas como um reflexo da comunicação em sua totalidade, compreendendo o propósito do evento de fala, seus participantes e seu contexto discursivo, já que a abordagem tradicional nem sempre apresenta a dinamicidade da língua. Então, como já foi dito e repetido várias vezes aqui, nós possamos ensinar a língua portuguesa aos nossos alunos de forma lúdica,
né, sem jogar regras soltas na lousa, mas trazer a gramática através dos textos, textos motivadores, textos que tragam o dia a dia dos alunos, que os incentivem a gostar de ler, porque o hábito da leitura, infelizmente, no nosso país ainda é muito pequeno, poucas pessoas têm esse hábito, e que produzir textos seja tenha uma facilidade maior entre os nossos alunos e que eles possam aprender a gramática como ela, como ela se apresenta, né? Essa norma culta gramatical que é tão bela, porque aquele que se expressa bem, aquele que fala bem, aquele que fala corretamente, que usa a sintaxe, a concordância das palavras, tudo direitinho, que escreve as palavras com uma ortografia perfeita. Vale a pena você ler um texto dessa pessoa, né? Você fica feliz. Eu fico feliz quando eu pego um texto bem escrito de um aluno meu. Então, para terminar, né, o nosso vídeo de hoje, eu não poderia deixar vocês neste, neste vídeo tão maravilhoso sem um poema. E eu fiz um poema de minha autoria, né, intitulado Use a Gramática. Quando escrever um texto, faça a concordância verbal correta. Mostre que você é esperto. Todos precisamos andar em linha reta. A gramática serve para usarmos direito à língua portuguesa. Na escrita da sua redação, as ideias devem ter coerência e coesão. Procure escrever corretamente. Seja bastante exigente naquilo que vai produzir. O sujeito deve concordar com o verbo. Não é fazem 10 dias, é faz 10 dias. A gramática nos ajuda não somente a escrevermos bem, como a cuidarmos dos antigos panos que guardamos na bagagem da saudade. Ligue os parágrafos também. Escreva com lógica e ouse nas ideias. Faça um texto criativo e bonito. A gramática respeitando, não deixando os velhos erros tiranos prejudicarem a sua produção textual. Acabe com esse mal, que é escrever de forma errada. Seja você um imortal. Escreva bem direitinho, sem nenhum erro ortográfico, sem nenhum erro gramatical. Seu texto será lido pelos deuses e considerado o nosso ideal. Então, gente, eu fico por aqui com esses 2 vídeos. Vocês assistam os 2 vídeos. Um vídeo, eu tive um problema na gravação, eu troquei de aparelho e quando eu estava gravando, eu acho que automaticamente parou a gravação. E eu tive que fazer esse outro vídeo porque eu não sei juntar os vídeos, né? E infelizmente, mas eu quero pedir desculpas a vocês, quero que vocês assistam os 2 vídeos que estão lindos, né, cheio de conteúdo, e agradecer pela presença de vocês aqui mais uma vez, agradecer pelos comentários, pelas pessoas que vêm e assistem, pelas pessoas que curtem, comentam, né, pelos meus amigos que apenas assistem, mas falam para mim: "Olha, que vídeo legal". E agradecer ao professor Ricardo Santos Davi por ser esse professor inspirador para mim e que ele possa chegar a outros locais, não somente até a minha pessoa, mas a outros estados do Brasil, até fora do Brasil, para que ele possa mostrar o seu trabalho, apresentar os seus artigos, apresentar o seu pensamento, porque ele é um professor maravilhoso, ele é um professor que se dedica, é um professor motivador, e eu quero agradecer por essa confiança que ele tem me passado de me apresentar os seus artigos, às vezes inéditos, e que são tão belos. Então, gente, fico por aqui. Beijo, beijo, beijo. Amo vocês. Adoro estar com vocês. Adoro gravar essas aulas. Tchau, tchau. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!